Boas pessoal, tudo bem? André Oliveira, brasileiro na Europa, tudo bem com vocês? Olha, antes de começar o nosso tema, que eu acho um tema muito importante, Espanha, referendo, Catalunha, só um minuto. Eu quero saber de você, eu quero fazer uma pergunta, quero que você responda aqui embaixo, escreva aqui embaixo, rapidamente. Eu tenho uma proposta para ir ao Brasil agora, antes do final do ano, para fazer algumas sessões de esclarecimento sobre Portugal em alguns estados. A minha pergunta é para vocês, que estados vocês gostariam que eventualmente eu fosse para fazer umas sessões de esclarecimento e se deveria ser ao fim de semana ou poderia ser, por exemplo, um dia de semana, uma sexta-feira. O que é que vocês acham melhor? Um dia de semana, um fim de semana? O que seria para vocês mais confortável, tá bom? Escreva aqui embaixo, por favor, para eu ter essa noção e eu quero mesmo ir ao Brasil fazer essas sessões. Vamos lá ao tema. Bom, nós vimos as imagens horríveis, eu fiquei assim chocado, porque quem vive aqui na Europa sabe que a forma de estar europeia, né, de estar é uma forma assim, anti-violência, apesar de existir assaltos, alguma violência de vez em quando, nós vemos alguma violência do Estado de vez em quando em alguns países europeus em relação ao cidadão, mas no geral você não vê esse tipo de coisa que aconteceu nos países da Europa. Então eu fiquei bastante chocado mesmo, aquelas imagens de pessoas sendo empurradas pela escada, aquela agressividade, aquela forma de estar do Estado, no caso do governo, não foi nem o Estado espanhol, foi o governo que deu orientação à polícia para agir dessa forma. Eu achei aquilo o fim da picada mesmo, totalmente repugnante, entendeu? E nem combina com a forma europeia de estar e com o que a União Europeia como um todo exige dos países, democracia, justiça e etc. Aliás, são os pilares para quem estuda a União Europeia. A União Europeia, o pilar dela é justamente esse, né? Democracia, justiça, a igualdade, a não violência e etc. Tudo bem que, de uma certa forma, é alguma utopia, porque nenhum Estado consegue 100% não impor aos seus cidadãos alguma lei, alguma violência, mas no geral você não vê esse tipo de pancadaria aqui na Europa. Então não só eu, como muitas pessoas à minha volta, meus alunos que eu converso, estão assim, mesmo chocados, não estavam à espera daquela situação. Isso acontece porque a Catalunha quer realmente ser um país à parte. Se está certo, se está errado, é uma avaliação social, política, econômica que deve ser feita por especialistas. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que eles têm o direito de fazer isso, ou seja, a Constituição não permite o referendo, não permite separação, mas o povo em si, na minha opinião, deveria ter o direito de fazer pelo menos um referendo. O que está errado nisso tudo? Não sei, tudo é muito estranho na minha opinião. É claro que o governo espanhol, o governo de Madrid, sabia que eles iam dominar as escolas, onde seriam feitas as votações, sabiam que eles iam ocupar as escolas. A minha pergunta é, por que eles não colocaram a polícia antes? Não era mais fácil você ocupar, vamos dizer que você considera que o governo de Madrid foi correto, tá? Ok? Antes dessa violência. Então você pensa assim, pô, então os caras ocupavam as escolas e evitavam essa situação de ter que tirar as pessoas às pancadas, às porradas das escolas naquela violência que foi. Ocupavam antes e depois não acontecia isso. Ou seja, era muito mais fácil você evitar entrar do que você tirar fora, certo? Não entendo porquê. Nós sabemos que há muita coisa por detrás disso tudo, não é só o que a mídia passa, tá? Eu diria que 80% do que a mídia passa ou é falso ou é mal informado. Então há muita coisa por detrás disso que até nós nunca vamos saber. O que me parece muito estranho é isso, ou seja, por que não ocuparam as escolas antes e evitavam essa pancadaria? Esse é um ponto que eu acho importante a gente pensar. Outro ponto importante, por que é claro que o referendo é ilegal, eu entendo isso, ou seja, o governo não poderia permitir um ato ilegal, permitir que a Catalunha fizesse o referendo, mas vamos supor, tá? O que eu faria, tá? Eu vou me colocar no lugar do Rajoy. Eu deixava os caras fazer o referendo, ok? E depois dizia, tudo bem, se fizeram o referendo, deu positivo sim, mas a Constituição diz que não. Então, meu amigo, voltem para casa, segunda-feira vão trabalhar e assunto encerrado. É isso que eu faria. Eu colocava a polícia para manter a ordem
e dizia, olha, façam o que vocês quiserem, querem voltar, sair de casa na chuva, votem e tal, tá? E depois dizia, olha, não valeu de nada porque está escrito aqui que não vale de nada. É o que eu faria para evitar aquela pancadaria. Na minha opinião, André, eu acho que qualquer povo deveria ter o direito de fazer um referendo para saber se quer continuar ou não dentro de um país. Mas, para quem não sabe, ou para quem já sabe, é bom lembrar que a Catalunha representa 19% do PIB espanhol. É muito dinheiro, gente. Mas a situação é essa, ou seja, eles têm um pensamento de que eles é que movem a Espanha financeiramente. Afinal, são 19% do PIB espanhol para quase 8 milhões de habitantes, 7 ponto tal milhões de habitantes. Então, eles consideram que a Catalunha poderia ser um país democrático, republicano, separado. Bom, o que é lamentável nisso tudo, que eu achei lamentável, foi essa violência toda. Não precisava disso. Eu acho que o Rajoy, ele se queimou, e agora o que vai acontecer é que os próprios catalães que estavam contra a separação, eles vão acabar por, até por uma questão de simpatia, né, eles vão acabar por ficar contra o Rajoy, e já está acontecendo isso, porque viram o seu povo ser agredido e de forma muito violenta. Porque é que foi muito violento mesmo, não tinha necessidade você bater em pessoas idosas, jogar pela escada, aquilo foi horrível, horrível. Agora, hoje mesmo, a União Europeia veio colocar panos assim em cima. Ah, não, isso é um problema político da Espanha, a Espanha que tem que resolver. Não, eu acho que a União Europeia deve ter uma palavra forte contra o Rajoy e contra a questão da polícia ter subido o tom da violência em cima da população. Eles devem ser firmes, e nem sei se não existe algum tipo de sanção ou de multa para esse tipo de situação. Se houver, eles devem acionar mesmo essa sanção contra o governo de Espanha, porque no fundo essas sanções, pessoal, é claro que afeta a Espanha, mas é contra um governo. Temos que separar. Uma coisa é o Estado, que é o país, outra coisa são as pessoas que estão governando nesse momento. Então a implicação é muito mais para o Rajoy e para a sua equipe do que basicamente para a Espanha. É claro que vai acabar por afetar a Espanha se houver multas, etc, porque no fundo quem paga a multa é o Estado espanhol. Mas eu acho que a União Europeia tem que ser forte e tem que ser firme, pelo menos no discurso eles têm que ser muito firmes. Ó, nós somos contra, vocês foram errados e da próxima vez lidem melhor com isso. Certo, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo. Quem quer participar das sessões de esclarecimento agora esse mês de outubro, manda para mim aqui um e-mail andrepmo@gmail.com, andrepmo@gmail.com, para você participar das sessões. Esse mês, Educação Física, Visto D7 e para os arquitetos.